Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aconteça o que acontecer, o Senhor continua assentado à direita de Deus Pai, reinando soberano. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bom estarmos aqui essa noite mais uma vez. Nosso tema para esse ano é Realinhe, e nós já temos percebido que não é uma coincidência esse tema, mas é aquilo que Deus está nos chamando nesses dias para nós nos realinharmos, para nós nos recolocarmos aonde Deus sempre planejou e sempre desejou para cada um de nós. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui essa noite, os irmãos que estão nos visitando, os irmãos que estão em casa também, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Eu quero dizer para vocês que por questão da pandemia, então nós continuamos aqui mantendo o distanciamento, então a gente, na medida do possível, vai manter esse distanciamento aí, as cadeiras como estão, e obrigado por compreender e por manterem assim. Também nossa tendência hoje é não ter um culto mais curto. Eu sou da roça, né, mas não estou falando curto ainda não, né? Mas então nós vamos fazê-lo mais enxuto para que a gente possa ficar o menos tempo possível aqui. Quero falar para você que aqui é um lugar seguro. Fala comigo. A igreja é um lugar seguro. Então você tem menos contato aqui do que quando você vai ao mercado, quando você está lá na feira, quando você está lá na banca de cebola ou na banca de batata, colhendo batata ou cebola com mais 2 ou 3 do seu lado. Então aqui é um lugar seguro. Então a nossa intenção é mantê-lo seguro. Amém? Então, por favor, não nos leve a mal. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer ter você aqui. E em breve nós poderemos nos abraçar uns aos outros, poderemos nos ter contato físico e ter tempo de comunhão. Então, vou pedir, quando acabar o culto, por favor, evite ficar, sabe, meio aglomerado, né? Quer cumprimentar alguém, cumprimente, diga tchau, e depois converse por mensagem, converse por telefone, tá bom? Tudo bem? Tá bom? Amém, glória a Deus. A pastora Débora falou semana passada sobre realinha, ela falou 3 áreas de realinhar o nosso pensamento. Quem que lembra? Quem será que lembra? Primeira área, precisamos realinhar aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Amém? Então, realinhar o que nós pensamos de nós mesmos. Segunda área, precisamos realinhar aquilo que Deus pensa de nós mesmos, né? E terceira área, precisamos realinhar o que nós pensamos dos outros. Então, foram 3 áreas bem importantes e 3 áreas bem significativas. Eu espero que você tenha tempo de ter pensado e meditado sobre isso e ajustado alguns aspectos da sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo trabalhou com você nessa semana e alguma coisa foi mexida nesses pontos aqui. Eu, pastora Débora, nós em casa, nós tivemos nossas vidas trabalhadas nesses aspectos essa semana. Eu sei que Deus quer fazer isso conosco nesses dias. Nós também comentamos o seguinte: realinhar não quer dizer que nós estamos fazendo uma coisa nova, uma coisa que nunca foi feita, uma coisa inédita. Realinhar não quer dizer que nós estamos inventando algo novo. Há uma nova moda, então mudou o tema, então nós vamos mudar tudo, não é isso. Realinhar é voltar para a linha, voltar para a base, voltar para a trajetória. Não sei se vocês se lembram que quando nós estabelecemos o tema, eu comentei que esse é um termo que os navegadores, os capitães usavam isso na antiguidade para quando eles saíam de um ponto A para um ponto B, saíam de um país para o outro, cruzavam os oceanos. Então, até chegar naquele lado, eles iam se guiando pelas estrelas, se guiando pelos sinais da natureza e tal, e pelos ventos, e pelas correntes marítimas, até chegar no ponto, sair do ponto A até chegar no ponto B. Mas no decorrer da jornada, no decorrer da viagem, as coisas saíam do controle da mão do piloto e do capitão. Ele
as estrelas não estavam mais à vista, elas estavam lá, mas não estavam à vista, porque elas eram cobertas pela tempestade, às vezes de dias, né? Os ventos, por causa das tempestades, mudavam de direção, as correntes ficavam mais bravas e mais perigosas, então eles saíam da linha. Então o termo técnico que eles usavam para voltar novamente na trajetória era realinhe. Então nós cremos que Deus está nos chamando para voltar novamente para aquilo que Deus nos chamou para fazer. É engraçado, a gente quando sai de um ponto A para um ponto B, a gente sai para um lugar específico, a gente não imagina que dificuldades podem acontecer, tormentas podem aparecer no meio do caminho, no meio da trajetória, que lutas podem aparecer, né? Sim ou não? A gente nem quer, nem imagina, mas a vida é assim. Fala comigo, a vida é assim. Então, de tempos em tempos, nós temos que nos realinhar. Tempos em tempos, nós temos que voltar. Eu gosto bastante daquele termo. A gente tinha uma como é que é? Um GPS, né? Um GPS. E aí, quando a gente ia dirigindo, nós nos perdíamos no meio do caminho, e o nosso GPS era bem interessante, era uma voz feminina, a gente chamava ela de bocuda, não era, Gabi? Então, a gente estava perdido no meio do caminho, e de repente, ela falava assim, alto e bom tom, recalculando. Então, eu falava, ai meu Deus do céu. Então, nós sabíamos que nós tínhamos nos perdido em algum lugar no meio do processo, nós tínhamos perdido. E a Débora, a mulher a mulher acho que é mais direta, é interessante, gente, mulher parece que é mais esperta do que o homem, eu tenho dúvida. Mas eu acho que mulher é mais esperta do que o homem é mais cabeçudo, né? Então, assim, e a Débora falava para mim, você tá indo, será que você está indo para o lado certo? E eu falava, tô indo, né? E tal, mas você não quer parar para dar uma olhada? Você não quer parar para perguntar? Não pergunta, eu vou sem perguntar. Não sei como é que é, não é isso? O homem não gosta de ficar perguntando, vai. E aí, né, cabeçudo, acontece o quê? No meio do processo, recalculando. Então, era mais uma mulher dentro do carro para dizer que eu estava errado, né? Então, aí eu comecei a chamar ela de bocuda, e graças a Deus agora tem o Waze, eu aposentei a bocuda, e o Waze agora é a voz masculina, está sempre comigo, né? Então se eu for para um lado, o Waze dali me leva para o outro, não fala que está recalculando nem nada. Mas na vida, às vezes na vida nós precisamos desses momentos de recalcular a rota, voltar para onde de onde nós nunca deveríamos ter saído. Voltar para onde nós sempre deveríamos ter estado. E graças a Deus, às vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado que vão nos mostrar que nós precisamos recalcular, redirecionar. Gente, é impossível você viver uma vida inteira e não ter que fazer ajustes. Se você está vivendo uma vida de verdade, genuína, você vai precisar de tempos em tempos fazer ajustes. Tempos em tempos fazer ajustes. E muitas vezes Deus coloca pessoas no nosso meio. Cônjuge, por exemplo. Olha lá, você está indo errado. Pergunta. Né? Às vezes o cabeçudo não quer perguntar e tal. Mas aí pergunta. Mas aí de repente, se eu parasse para perguntar, talvez eu não teria ido muito longe. Mas às vezes, muitas vezes, nós deixamos de ouvir as pessoas que estão ao nosso lado, os cônjuges, o líder, os pastores, e nós perdemos a direção do caminho. Aí uma voz sobrenatural precisa vir do céu e falar, recalculando. Deus fala, agora você vai ver quem é que manda. Então nós cremos que Deus está nos chamando para um momento de ajuste, de realinhar, de recalcular de nova trajetória. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para mim e para você. Ele nos tirou do ponto A, vai nos levar ao ponto B. E a Bíblia diz o seguinte, que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não sei em qual é o momento que você está vivendo, talvez a tormenta chegou, talvez os raios estão batendo forte, talvez o raio veio lá do céu, destruiu o mastro, talvez um momento de dificuldade, de luta, tudo ficou escuro, a noite chegou, uma noite parece que não tem fim, e seu barco é jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro, para um lado para o outro, a água está entrando dentro do barco,
Você já não tem mais controle nenhum, mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode não ter controle nenhum, você pode não ter visão nenhuma, você pode não enxergar nada, não sentir nada, os seus sentidos parece que foram todos embotados, mas eu quero dizer para você, Deus continua enxergando tudo perfeitamente, não há nada que Deus não possa fazer, e Ele vai tirar do ponto A, Ele vai te levar até o ponto B. Creia nisso, Deus não vai te deixar no meio do processo. Pastora Débora falou sobre que nós devemos abraçar o processo. Gente, é horrível, os irmãos que são advogados aqui na igreja entendem bem o que é isso, né? O processo é uma coisa complicada, porque é um processo, é lento, é demorado, mas nós precisamos abraçar o processo, para que Deus possa completar aquilo que Ele quer fazer conosco, amém? E eu quero falar uma coisa hoje, na questão do nós realinharmos o nosso pensamento, eu quero pensar algumas coisas aqui, quero falar 3 áreas aqui que nós precisamos prestar atenção. Mas a primeira coisa que eu fiquei pensando um pouco e quero, quando falo de pensamento, o que é o pensamento? O que é o pensamento, né? O que é pensar? E aí eu fui ao dicionário, e o dicionário fala o seguinte, que pensar quer dizer submeter algo ao processo de raciocínio lógico, exercer a capacidade de julgamento, dedução ou concepção. Por exemplo, pensei que você fosse voltar logo. Né? É um processo de raciocínio lógico. Ou outra coisa que diz o seguinte, que pensar quer dizer determinar pela reflexão. Gostei dessa definição. Pensar é determinar pela reflexão. Por exemplo, eu penso no que devo fazer. Então, você determina pela reflexão. Eu acho que quando a gente fala de pensar, os pensamentos são muito importantes. Por quê? Porque é uma das capacidades, é uma das habilidades que nós temos que parecem com Deus. Porque Deus, Ele também pensa, Deus também tem pensamentos. Só que Deus é o seguinte, quando Ele pensa uma coisa, ela acontece e ela existe. E nós não, mas o pensamento ele age dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E aí eu fico pensando, por que será, gente, que os pensamentos são tão importantes? Por que será que o realinhar os pensamentos é primordial? Por que será que nós estamos começando o ano de 2021 e nós estamos dizendo, você precisa realinhar os seus pensamentos, precisa trazer de volta os seus pensamentos. Muita coisa aconteceu, muita coisa você viveu, muita coisa você sofreu, muita coisa você fez certa, mas você fez muita coisa errada também. O que nós podemos fazer agora, se você está no meio de uma tempestade? Precisamos realinhar, voltar novamente o pensamento para o fundamento da palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer a você, por que será que os nossos pensamentos são tão poderosos? Por que será que os nossos pensamentos, muitas vezes as pessoas elas são derrubadas antes da batalha, antes da luta elas já caem? Por que será que antes de levantar da cama, as pessoas às vezes já estão derrotadas, elas nada fizeram ainda, nada fizeram para ela ainda, mas ela já está derrotada, porque os nossos pensamentos são muito poderosos. Os nossos pensamentos são muito poderosos. Mas pastor, mas como assim poderosos? Por que será que os nossos pensamentos são poderosos? Vamos ler comigo Gênesis 1, 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra.
Então, quando a gente vê, por que será que os nossos pensamentos são tão poderosos? Por que será que eles podem nos derrubar, eles podem nos destruir, ou eles podem nos levantar? Porque nós somos semelhança de Deus. Fala comigo, eu sou criado à semelhança de Deus. Por isso que os nossos pensamentos são poderosos. Por isso que os nossos pensamentos têm força, por isso que os nossos pensamentos, eles determinam a nossa vida, determinam o nosso dia. Vai falar, pastor, mas será que é isso mesmo? É isso mesmo. Gente, o homem chegou à Lua, 300 mil quilômetros de distância daqui até a Lua. O homem chegou na Lua, mas antes do homem pisar na Lua, fisicamente, ele pisou na Lua no pensamento dele. Ele sonhou, ele pensou, ele imaginou. Aí sim ele chegou lá na Lua primeiro. Então nós nunca fazemos nada sem antes nós não pensarmos, sem antes nós não sonharmos. Então essa habilidade de sonhar e fazer as coisas, nós herdamos de Deus. Não é isso? A gente vê tantas outras coisas, e nós vemos o homem agora mandando sondas, mandando robô para Marte, mandando sondas para Vênus. Gente, não há limite, fala comigo, não há limite para o homem. Por isso Deus limitou a idade do homem na terra, porque o homem tem essa habilidade de sonhar e conquistar as coisas. O homem criou o carro, não é isso? Não é maravilhoso? Mas antes de criar o carro, o homem imaginou, estou aqui nessa carroça, e o cavalinho, toc, 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 toc. Mas já imaginou se eu tivesse uma coisa que se movesse sozinha, sem precisar de cavalo? Ele imaginou, ele sonhou, ele pensou e executou. E depois o homem pensou em outra coisa. Você imaginou? Aí dispensou o cavalo, não é isso? Dispensou o burro, não é isso? E aí ele falou assim, e já pensou um carro sem precisar do burro dirigindo? Do burro não, do homem dirigindo. Ele começou, ele imaginou um carro que andasse sozinho, sim ou não? E agora existe ou não existe? Sim ou não? Mas se nós tivermos um carro que ao invés de andar sozinho, ele também voa. Sim ou não? Nós lemos, tinha o desenho dos Jetsons, não é isso? Não é da minha época, eu sou muito jovem. Acho que é da época de Ronaldo, assim, mais ou menos. Não é isso? Não é? Nós estávamos assistindo televisão, tinha o carro voador e tal. E ele, gente, os protótipos já existem. Então eu quero falar para você, o carro voador, o carro autônomo, é tudo porque o homem sonhou. Então, gente, se nós sonharmos os sonhos de Deus para nós vamos experimentar tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. O diabo detesta sonhadores, o diabo detesta pessoas que sonham, pessoas que imaginam, pessoas que desejam, que anseiam. O diabo quer matar os seus sonhos, destruir os seus sonhos, destruir os seus pensamentos. Ele quer, ao contrário, ele quer colocar pensamentos completamente diferente daquele que Deus planejou para você. Então a minha pergunta para você, o que é que você está pensando? O que você tem pensado? Nós temos que tomar cuidado com os pensamentos, porque nós somos criados à semelhança de Deus. Eu quero ler para você esse texto de Gênesis, numa versão legal. Não toda a versão legal, mas numa versão que eu achei interessante. Fala o seguinte: então Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, como nós somos, façamos o homem como nós somos. Quando Deus fez você e Deus fez a mim, Deus não negou nada, tudo que tinha de bom, de interessante, de maravilhoso, de excepcional, Ele colocou em mim, colocou em você. Por isso que os anjos até ficaram de boca aberta. Ele fez isso, Deus fez uma criação maravilhosa, as florestas, as montanhas, os lagos, os rios, a vegetação toda, os animais, tudo maravilhoso, mas o homem foi a obra-prima de Deus. Deus fez o homem especial, capaz de carregar a sua identidade.
Deus é refletido na natureza, Deus é refletido nos animais, Deus é refletido no mundo que Ele criou, mas Deus só está dentro do homem que Ele criou. Só o Espírito do homem pode ter comunhão com o Espírito de Deus. Então Deus criou o homem de maneira excepcional. O homem é a obra-prima de Deus, não é? É a obra-prima de Deus. Nós estávamos brincando hoje, lá em casa, que eu tirei a barba lá, então fiz uma brincadeira. Aí foi, ai, que horror, ai, que não sei o que. Não. Aí eu fiz a pergunta-chave, Gabi, estou feio. A Gabi respondeu, aos olhos do Pai, você é a obra-prima que Deus planejou. É verdade, você é a obra-prima que Deus planejou. Ô gente, e planejou para dar certo, planejou para ser bonito, planejou para ser feliz, planejou para vencer, não para ser derrotado, para estar em pé, para ser cabeça e não cauda. Está escrito aqui, fala comigo, está escrito. Fala, pastor, mas eu não me sinto, eu sinto muito se você não se sente, mas está escrito. Está escrito. Pastor, as pessoas, elas olham para mim e eu sinto que elas me desdenham. Problema delas. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Ponto final. Ponto final. Esses dias uma irmã perguntou para a pastora Débora, pastora, tal coisa assim, 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 será que isso é de Deus? Eu nunca, a pastora escreveu para ela, querida, não há nenhum caso como esse na Bíblia, eu só posso ir até onde a Bíblia vai. Então, Deus pode fazer qualquer coisa, mas o meu padrão é a Bíblia. Eu vou dizer para você aquilo que a Bíblia diz. Então fala comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Posso não sentir? Posso. Então Deus, façamos os seres humanos à nossa imagem. Todo mundo aqui é ser humano? Algum fantasma aqui? Que se tiver algum fantasma, fale agora, né? Algum anjo? Oh, glória a Deus, já pensou? Aparece um anjo aí, né? Tem anjo aqui, mas eu não estou enxergando, né? Fantasma está amarrado, não tem não, mas anjo está aí. Então, que dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais da terra, sobre as criaturas que rastejam pelo solo. Deus criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus Ele criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou com estas palavras: tenham muitos filhos, multipliquem-se, encham a terra, tenham domínio sobre ela, e tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, todas as criaturas que rastejam pelo chão. Primeira coisa, gente, algo inédito aconteceu. Deus criou alguém que tinha a sua semelhança. Põe para mim 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, por favor. Deus criou algo inédito, a natureza humana. Gente, essa natureza humana deu domínio, deu habilidade para o homem dominar. Quando Deus deu a natureza, Ele falou, domine. Fala comigo, domine. Esteja por cima e não por baixo. Seja cabeça e não cauda. O que me habilita a estar por cima e não por baixo? O que me habilita a ser cabeça e não cauda? Ah, é porque eu sou bonito? É verdade, eu sou bonito, mas isso não quer dizer nada. O que te habilita a estar por cima e não por baixo? Ah, é porque você é uma pessoa legal? Você é legal, mas isso não te habilita a coisa nenhuma. O que te habilita a dominar é que você foi chamado por Deus, e Deus compartilhou com você da sua semelhança. Ele tirou dele e colocou em você algo eterno. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 4, o que diz? Vamos ler juntos? Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Fala comigo, glória a Deus. Gente, parece uma heresia, não parece? Não parece uma heresia? Por que a gente acha que a verdade é mentira e a gente abraça a mentira como se fosse verdade?
Porque a gente acorda achando que a gente é aquilo, né, do cocô, do cavalo, do bandido. Por quê? Porque a gente abraça as coisas ruins e descarta as coisas boas. Mas a verdade é, Deus separou para você o melhor, o melhor. Mas é o nosso pensamento, nós temos que pensar claramente. Deus te deu domínio, e não é só isso. Eu li em Gênesis, fala, e Deus os abençoou com essa palavra. Deus deu domínio e Deus os autorizou a prosperar, a dominar sobre a terra. Deus deu a ele legalidade. Isso acontece, às vezes, é isso que o diabo faz. Ele chega em você, ele quer derrubar você, sim ou não? Né? Eu gosto de brincar, falar, quem é você na fila do pão, não é isso? O diabo, quem é você? Quem é você? Quem é esse crioulo aí querendo dar onde vou? Eu sou herdeiro de Deus, fui chamado, eu tenho a natureza divina dentro de mim. Deus me chamou, me escolheu e me deu domínio. Eu tenho legalidade para exercer domínio em nome do Senhor Jesus. Nosso pensamento tem que estar assim, mas nós não sabemos, às vezes nós desprezamos isso. Então fala comigo, fala assim, os nossos pensamentos têm que ser realinhados, e eles são poderosos, porque nós somos semelhança de Deus. Amém? E não é só isso, eu quero te dizer, os nossos pensamentos, eles não são só poderosos porque eles são, é lógico, é por isso que eles são poderosos, porque nós somos semelhantes de Deus, mas eles são sementes. Fala comigo, nossos pensamentos são sementes. Pastora Débora fala isso, eu gosto bastante. Fala, semeadura é opcional, mas a colheita é mandatória. Sim ou não? Não é? Fala comigo, semeadura é opcional, mas a colheita é certa. Então nós vamos aprender que os nossos pensamentos, eles são sementes, que nós vamos semear. Gente, se você pensa comigo, se você pensar coisa ruim, se você for negativo, se você for derrotado, se você for um cara zoado, uma mina zoada, sua vida vai ser zoada, desculpa. Sim ou não? Sim ou não? Mas se o pensamento for justo, for certeiro, for de Deus para você, gente, não tem outro jeito. Aquilo de Deus para você vai se manifestar cabalmente, vai chegar na sua vida. Fala comigo, eu escolho pensar o melhor. Eu escolho a melhor semente. Em Provérbios 23, capítulo 7, na primeira parte do verso, fala isso. Porque, como imaginou na sua alma, assim ele é. Fala comigo, como imaginou na sua alma, assim ele é. Nós precisamos imaginar, né? Precisamos imaginar. Eu gosto bastante disso. Nós íamos pregar numa igreja Gabi, Débora e eu sempre levamos nossas meninas onde é que nós íamos, né, Débora? Elas já viveram muitas aventuras conosco. Vai pegando lugar, ia pregando, vai levando as meninas para cima e para baixo, dorme no carro, acorda no carro, levanta, não é isso? Tudo e juntos, e elas estão aqui hoje conosco a vida inteira aqui dentro. E eu espero que um dia que nós não estivermos mais aqui, elas continuem a vida inteira dentro dessa casa, criando seus filhos e os filhos dos seus filhos. Esse é o melhor lugar para estar. Esse é o melhor lugar para viver. Aí nós chegamos um dia no lugar e o pastor foi anunciar a gente, está aqui para pregar, está aqui para não sei o quê, vai pregar não sei o quê, Deus vai usar, Deus vai fazer, Deus vai revelar, e o pastor falando de mim, eu fazendo assim no banco, ó. Ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A igreja cheia de gente. A Gabi falou para mim, olhou para mim, estava lá para me dar força, né, Gabi? Ela era pequenininha, tinha talvez uns 10 anos, Gá. A Gabi botou a mão na minha perna e falou, pai, vai imaginando aí. Eu falei, Gabi, se Deus não me der nada para as pessoas, eu não tenho nada. Eu estou na corda bamba, eu não tenho nada. Eu vim aqui, subi aqui, eu olhei para as pessoas, eu sabia que Deus estava ministrando no coração das pessoas.
Mas tem hora que você está em paz, eu não tinha nada. A Gabi falou, pai, vai imaginando que os caras estão esperando. Eu falei, mas é interessante. Eu não podia imaginar nada para as pessoas, mas eu podia imaginar que eu ia chegar lá na frente. Deus ia tomar a frente e Deus ia honrar o seu povo, honrar o seu servo. Eu não ia sair dali envergonhado. Então eu trouxe esse pensamento na minha mente, sabendo que aquilo que Deus ia fazer ia ser o melhor. Então fala comigo. Porque como assim imaginou, na sua alma, assim é. Então, se você imaginar uma derrota, ninguém pode te dar a vitória. Se você imaginar uma derrota, a semente de derrota, vai sobrar o que para você? Derrota, sim ou não? Precisamos pensar nisso. E Eclesiastes 11, no capítulo 11, versículo 6, fala o seguinte: semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o seu lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Então a minha tradução é um pouco diferente dessa. Fala, semeie pela manhã e continue a semear, e continue a trabalhar até tarde. Fala comigo, todo momento eu vou escolher pensar certo, semear certo. Amém? Quando você acorda de manhã, nós precisamos semear corretamente. Quando você acorda de manhã, nós precisamos semear, pensar positivo. Quando eu falo pensar positivo, vem um pastor falando pensamento positivo. Não é isso. Eu posso pensar positivo, porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. É diferente de eu não ter nada e querer achar que Deus vai fazer alguma coisa. Nós estamos conectados com Deus. A escolha pertence a nós. Nós devemos selecionar os nossos pensamentos. Selecionar. Gente, será que alguém aqui já pensou alguma coisa ruim hoje? Hoje? Alguém pensou alguma coisa ruim aqui nessa última meia hora aqui? Pode acontecer, sim ou não? Ai, meu Deus, será que eu vou chegar lá em casa, a janela está aberta, está tudo molhado, não é? O papagaio sumiu, o cachorro comeu o sofá, sei lá, amanhã tem que pagar tal. Você pode ter pensado uma coisa, sim ou não? Mas nós precisamos escolher qual é a semente. Martinho Lutero falava o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Você não pode impedir de ter um pensamento ruim. Ele pode chegar como uma flecha, mas você pode impedir de que ele faça ninho na sua cabeça. Sabe por quê? Fala comigo, pensamento ruim faz um ninho, vira ninho de cobra. E os demônios vêm para cima daquele pensamento. Fala comigo, eu quero realinhar meus pensamentos com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala no Salmo 139, né, versículo 17 e 18 fala: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Então, gente, o salmista diz que ele pensava no Senhor antes de dormir, ele pensava no Senhor. Qual é a última coisa que você pensa antes de dormir? Qual a última semente que você coloca? Qual é a última coisa? Qual é a última coisa? Qual é a primeira coisa que você pensa quando você acorda? Nós precisamos semear aquilo que vai nos dar uma boa colheita, uma boa semente. Amém? Fala comigo. A escolha pertence a mim e eu escolho pensar o melhor. Nós precisamos escolher, primeira coisa, sabe, os pensamentos são poderosos, porque nós somos semelhanças de Deus. Os pensamentos são poderosos, porque eles são sementes. Mas o mais legal, a escolha pertence a mim. Sou eu quem escolho. É você que escolhe. Nós podemos escolher. E aí eu quero ler o texto de Isaías 55, de 8 a 12. É Deus falando para Isaías: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra,
também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer para ela, produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Deus está falando o seguinte, que todo pensamento não volta vazio. Todo pensamento volta carregado de resultado. Você tem que escolher o que você vai pensar. Volta carregado, tem que realinhar o seu pensamento. Agora eu quero ler para você a tradução, é uma tradução americana, chama... Isaías 55, de 8 a 12, fala o seguinte: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos. Amém? Amém ou não amém? Agora eu vou contar um segredinho para vocês. Os pensamentos de Deus para vocês são de paz e de graça, não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Quando Deus faz o sol levantar lá no Oriente, quando Deus faz o sol levantar lá em cima do Japão, Deus está pensando, como é que eu posso abençoar meu filho e minha filha nessa manhã e nesse dia? Fala, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos. Fala comigo, muito diferentes dos seus pensamentos. Primeira coisa, Deus pensa, e Ele pensa muito diferente de você. Às vezes você quer botar Deus dentro da sua cabeça, quer colocar Deus dentro da sua caixinha. Deus não pensa como eu penso. Deus não vive dentro dessa caixinha que nós estamos vivendo. Ele fala, e a minha maneira de fazer as coisas é muito diferente da de vocês. Fala comigo, a maneira de Deus fazer é diferente e melhor. Às vezes a gente acha que Deus está fazendo errado. Você põe a mão na cabeça e fala, Deus, não é possível, não é Deus fazendo, mas Ele é muito diferente, muito diferente. Assim como o céu é mais alto do que a terra, também o que eu faço é superior ao que vocês fazem. Gente, fala comigo, glória a Deus. Dá um grito e sair correndo? Dá sim. O nosso Deus, Ele pensa melhor e superior do que qualquer um de nós. Quem consegue? Pense numa coisa boa agora, né? Pense numa coisa boa. Eu quero que você pense numa coisa boa agora. Você gostaria que acontecesse com você. Pense nisso agora. Às vezes é difícil pensar em coisa boa. Nós estamos programados às vezes para pensar só em coisa ruim, não é? Mas pense numa coisa boa. Pensou? Amém? Ou às vezes você quer, eu vou dizer, em alguém que você ame, no seu filho. Pense numa coisa boa para o seu filho agora. Você não vai pensar, tomara que ele quebre a perna e os dois braços agora. Você pensa, Deus que tenha saúde, Deus que seja próximo. Se for casado, Deus que o casamento seja uma bênção, Deus que prospere, Deus que... Eu tenho uma novidade para você. Meus pensamentos são superiores aos seus pensamentos. Deus quer fazer mais e melhor. Amém? A chuva e a neve caem dos céus e não voltam para lá sem primeiro regarem a terra, tornando-a fértil e fazendo-a germinar. Então a terra produz sementes para o semeador, comida para as pessoas. O mesmo acontece com a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim sem fazer nada. Amém? Este é o pensamento de Deus, e nós precisamos entender que Deus está nos chamando para alinhar o nosso pensamento com a sua palavra, com aquilo que Ele pensa da gente, aquilo que nós pensamos de nós mesmos, e aquilo que nós pensamos das pessoas. Esse não tem jeito, aquela é uma vida torta, aquele é um derrotado. Não é verdade, Deus pode fazer qualquer coisa. E eu quero encerrar com o versículo que a pastora Débora ama e sabe de cor e salteado. Está em Filipenses 4, versículo 8. Vamos ler juntos? Vamos ficar em pé, irmãos? Diz assim. Fala comigo. Faz assim. Finalmente. O que você quer dizer?
Para de bobiça. Né? Deixe de bobeira. Né? Vamos ao que interessa. Finalmente, irmãos, vamos ler. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua força. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem algo excelente para fazer. E eu tenho um pensamento nessa noite, é de ver esse povo abençoado por Ti, esse povo próspero. Sua palavra é domine. Eu quero declarar uma semana sobre você que está me ouvindo agora, por esse canal, me assistindo agora. Quero declarar para você que está aqui essa noite, domine essa semana sobre as situações, sobre as coisas, sobre as dificuldades, sobre as dívidas, sobre as enfermidades. Domine. E o meu pensamento para você é o que está em Gênesis. Seja abençoado em tudo o que você fizer. Ser próspero, prospere em você, sua casa e seus filhos. Que haja graça em favor do Senhor. Ó Deus, fala comigo, Senhor, abençoe-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me de todo mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Com estas palavras, eu ponho a bênção de Deus, que é autorização para prosperar. Bate o pé no chão. Eu vou dar certo. Eu vou prosperar. Eu já dei certo. Eu estou autorizado a prosperar. Eu ponho essa bênção sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre esta casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, eu ponho a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Gente, a coisa mais poderosa chama bênção. A bênção é mais forte que a maldição. A bênção é mais forte que a macumba. A bênção é mais forte que a doença. A bênção é mais forte que qualquer coisa. E o Senhor te diz nessa noite: sê tu uma bênção. Deus te abençoe.